Voltamos com imagens do Roberto Aguiar, mais uma vez na casa do nosso amigo, do cidadão de Porto Alegre, ex-prefeito, ex-secretário, por 10 mandatos vereador da capital do Rio Grande do Sul, João Antônio Dib. Comigo, Davi Jasnogrodsky. Mas esse é o ponto. Colunista do site ricardolandini.net, também é escritor, também é professor. E mais lembrando que o nosso programa está sempre no ar, no nosso canal no YouTube. Bota aí, Bob, www.youtube.com/JR Orlandini. Mais de 300 programas estão lá para você assistir a qualquer dia, qualquer hora, de qualquer lugar do planeta. Aqui em Porto Alegre, na Pô TV, canal 6, e em Lajeado, na TV Informativo, na NET de Lajeado. Mas esse é o ponto, né? Esse é o ponto net. Mas eu gostaria de perguntar para João Antônio Dib. João Antônio Dib, ele, além de político, além de técnico, além de amigo das pessoas, além de uma pessoa assim que sempre tem uma balinha no bolso. Não, ele tem a amizade também. Mas ele torce para um time em Porto Alegre e que, inclusive, ele foi conselheiro deste clube. Qual é o clube, João Antônio Dib? Bom, o clube é o Grêmio, né? Fui conselheiro do Grêmio durante 25 anos e eu pedi para sair porque eu já não ia nas reuniões do conselho, pedi uma vez, 2 vezes, na terceira vez me deixaram sair. Mas eu continuo torcendo pelo Grêmio, sem dúvida nenhuma. Mas eu respeito todos. Dib, vamos falar agora um pouco da vida política do Dib. Nós falamos no outro programa, um pouco da história, contamos coisas de Porto Alegre, Exato. Né, Davi? Falamos do garoto que nasceu em Vacaria, que foi para Caxias depois veio para Porto Alegre, veio para o Julinho, melhor colégio em Porto Alegre, escola padrão. Era uma escola pública, é uma escola pública. Concorria com Rosário e Anchieta. Formou grandes líderes como o Dib, que depois fez a escola de engenharia em Porto Alegre. Mas agora vamos falar um pouquinho da carreira política. Quando é que tu pegasse gosto pela política? Quando é que tu resolvesse, bom, agora eu vou enveredar para esse lado também? Porque uma coisa é fazer no executivo, é estar no executivo, e tu estava no executivo, fosse engenheiro da SMT, fosse secretário na antiga SMT, hoje SMT, Mobilidade Urbana, EPTC, fosse prefeito, mas uma coisa é estar no executivo, a outra é tu 10 mandatos vereador. Conta um pouquinho de quando é que tu percebesse, quando é que tu fosse chamado para participar da vida de todos nós porto-alegrenses. Bem, em primeiro lugar eu quero dizer que eu penso que política é a realização do bem comum. Isso não acontece com os nossos políticos no dia de hoje, lamentavelmente. Mas eu, na verdade, eu fui levado para a política por alguns amigos que, vendo o atendimento que eu fazia nos lugares que eu passei, nos cargos que eu ocupei, me disseram, me convenceram, me levaram quase que à força para ser candidato a vereador em 68. E aí, quando eu cheguei na Câmara, eu tomei gosto pela coisa. Realmente, eu cheguei numa Câmara que tinha 21 vereadores e que, ao fim de cada ano, todos os projetos da pauta e na hora do dia eram votados. Eu hoje vejo a Câmara que está votando projetos de 2011, 2010, 2013 e tem 36 vereadores. O que tu acha disso? Eu acho que é uma das coisas que eu sempre repeti lá na Câmara para muitos dos meus pronunciamentos. Simplifica, meu filho, simplifica. A coisa na nossa vida pública é de assustar. Nós temos 36 vereadores e eu não tenho nada contra nenhum deles. Eu gosto de todos, me dou bem com todos. Mas com 21 era melhor. Com 21 era melhor.
todo o país também está com esse problema. Nós temos 513 deputados federais. Eu quero saber que alguém possa me dizer que um dia só, os 513 estiveram reunidos. Só isso, eu quero um dia só. Até porque a Câmara Federal tem 400 assentos para os deputados. Então não tem 513, não. Então eu fico impressionado. Nós temos 81 senadores. Não tem sentido 81 senadores. Aí eu penso nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 1 milhão de quilômetros quadrados a mais do que nós. Tem 50 estados. Tem 100 milhões de habitantes mais do que nós. E tem 435 deputados. E esse número de 435 vem há muito tempo. Nós temos 27 estados e 513 deputados. Nós temos 3 senadores para o estado. Não há necessidade de 3, 2 seria o suficiente, sem dúvida nenhuma. Acho que o Senado deve ser mantido, mas não precisa isso aí. A única modificação que eu não faria no sistema político brasileiro é diminuir o número de deputados estaduais. A nossa Assembleia Legislativa, eu acho que é a mais bem... que funciona melhor no plenário. Ela tem hoje 55 deputados, mas antes ela tinha 56, diminuíram 1. Então, eu acho que precisava diminuir o número de deputados federais, vereadores, senadores e ministérios. Poxa, 39 ministérios. Meu Deus do céu. Como é que eu posso fazer uma reunião com 39 ministros? É muito difícil. E os ministérios se conflitam. E, às vezes, para decidir um determinado problema, precisa 3 ou 4 ministérios se pronunciarem. Então, é muito difícil. A vida pública brasileira ficou muito complicada, mas muito complicada mesmo. Nós temos mais secretarias de Estado, mais secretarias municipais. Então, é difícil comandar. É muito difícil. E depois, outra coisa que me preocupa seriamente é que nós aumentamos o número de novos municípios. Já houve a tentativa de separar a Zona Sul de Porto Alegre, não? E a coisa terminou, me lembro muito bem, quando o ex-vereador Roberto Landel de Moura, que pretendia a Zona Sul separada de Porto Alegre, teve que responder uma pergunta para os moradores da Tristeza. Os senhores querem ser Arrabalde de Porto Alegre ou Arrabalde da Zona Sul, um pequeno, de um outro novo município se formasse. Depois, na época do Colares, quiseram separar o bairro Humaitá como outra cidade. Mas o que nós vemos no Rio Grande do Sul? Na década de 80, no início da década de 80, nós tínhamos 233 municípios. 497 tem agora. Alguns municípios, que deveriam ter no mínimo 1.800 eleitores, têm menos habitantes que eleitores. Não tem 1.800 habitantes. E nós temos uma brigada militar que, na década de 80, tinha 32 mil homens. Agora está chegando a 25 mil. E como os 497 municípios têm que ter uma equipe da Brigada Militar, é isso que está acontecendo nas ruas das nossas grandes cidades. A coisa não funciona. Não tem, diminuindo o número e aumentando o número de municípios para dividir, aumentando o divisor, a coisa complica. O senhor é um técnico, o senhor é um político, mas como político, o senhor sempre foi um técnico, e um técnico, o senhor sempre teve, vamos dizer assim, sempre foi um político para tratar das coisas públicas. E eu lhe pergunto, o que é melhor, ser um técnico político ou um político técnico? Não, eu acho que eu tentei ser as duas coisas, porque quando eu estava no Executivo, eu tinha noção, senso político. Era um administrador com senso político. Na Câmara, eu era um político com formação técnica.
Então, eu consegui fazer as duas coisas simultaneamente. Porque muitas das coisas que eu fiz na prefeitura exigia política, eu tinha que pedir financiamento, eu tinha que pedir recursos que vinham de Brasília, e agora aí eu falava como político. E na administração eu era só técnico. Na Câmara eu era um político, mas mantinha a minha formação técnica. Então as minhas decisões eram tomadas com conhecimento da cidade de Porto Alegre. Nós vamos fazer um rápido intervalo, Davi, e depois eu quero que o Dib nos revele, né, como prefeito, o que marca ele como grande realização pessoal para a cidade de Porto Alegre e, eventualmente, uma frustração, alguma coisa que ele não fez. Ele já contou dos estacionamentos, que ele quis fazer o estacionamento ali do lado do mercado e não conseguiu. E outra coisa que eu gostaria que tu falasse no segundo bloco é que tu vivesse de um período chegando em Porto Alegre do pós-guerra, chegando na cidade, imediatamente... Ainda estava em guerra em 45, quando chegou, estava em guerra. Mas tu pegasse todo esse período, tu pegasse daí... pegasse depois a questão do Getúlio, depois teve a legalidade, depois teve a Revolução, ou golpe, como alguns chamam, de 64, todo esse período. Eu queria que tu contasse alguma coisa dessa história, o que mudou na cidade, e fatos pitorescos que tu acha interessante contar nessa tua biografia aqui, ao vivo, que estamos fazendo, eu e o Davi, contigo. Esse é o Ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante onde o melhor da gastronomia espera por você. Rua Carlos von Koselitz 304 em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Dib, fala para nós aí, grande realização, frustração ou não, o que tu não conseguiu fazer, que tu queria ter feito como prefeito de Porto Alegre? Bem, eu já disse que política é a realização do bem comum, e eu procurei sempre realizar o bem comum. Eu cheguei na prefeitura quando a inflação começou a aumentar. No ano anterior tinha sido em torno de 90, depois passou para 211, 225, 235, então eu enfrentei dificuldades. No primeiro mês de prefeitura, no mês de maio, eu entrei em abril, em maio eu tinha que reajustar os servidores municipais. Eu não tinha como fazer, não tinha recursos maiores, mas tinha que reajustar porque a inflação era violenta. Naquele tempo se reajustavam os servidores em maio e em novembro. Então, juntei o meu secretariado todo, procuramos recursos, então chegamos à conclusão que deveria ser uma reposição de 40% até 59%. 59% receberiam os que ganham menos e 40% os que ganhavam mais. E realmente eu consegui vencer aquela etapa. No ano seguinte, na mesma época, eu de novo tinha que reajustar os funcionários e problemas com a Câmara, não. Que entendia que eu devia dar mais do que eu podia, inclusive foi quase 100% o aumento. Eles queriam que eu desse mais, mas não podia, não tinha como. E me lembro que os vereadores vieram em massa no meu gabinete e resolvemos que devia se fazer uma comissão. 2 vereadores, 2 secretários da Fazenda e do Planejamento e 2 servidores municipais. É claro que a conclusão que chegaram, 4-2, é que eu podia dar mais. Eu perguntei para um dos vereadores, o senhor pode me dizer de onde é que eu vou tirar o dinheiro para fazer isso? O senhor tem 10 bilhões, aqui era bilhões, 10 bilhões de reserva de contingência, tire daí. Mas só parece que não está se dando conta que aprovaram um projeto para dar 2 bilhões e meio pronto-socorro. Está lá 2 bilhões e meio para Carris, não pronto-socorro. Está lá outro projeto para aprovar, para dar recursos para o pronto-socorro. Então, eu não tenho 10 bilhões, então não posso dar.
Então o senhor tem 15 bilhões de cruzeiros para fazer obras. O senhor faz o seguinte, o senhor tira daí. Nós estamos no mês de maio. Se eu tivesse os 15 bilhões, vocês deveriam mandar me caçar, mandar eu me demitir, porque tenho dinheiro e não fiz obras. Claro que em maio eu não tenho mais 15 bilhões. Então o senhor não dá 5 bilhões para limpeza pública. Demirur recebia dinheiro da prefeitura. E aí eu deixo a cidade suja. Aí um vereador disse para mim, problema seu. Vereador, o senhor é engenheiro que nem eu. O problema não é meu, o problema é nosso, da Câmara e do Executivo, Legislativo e Executivo. Problema seu. Eu interrompi a reunião, levantei, eu tinha um outro compromisso, mas para falar com crianças, eu não sabia o que fazer. Para falar com aquelas crianças no estado de tensão que eu fiquei depois de dizer que era problema meu. E no caminho, quando eu me dirigia para o colégio, eu cunhei uma frase, o direito nasce do dever. Se todo mundo cumprisse com o seu dever, não haveria necessidade de falar em direitos. Não adianta a Constituição dizer que a saúde é direito de todos e dever do Estado, mas nós sabemos que tem gente que morre esperando uma consulta ou uma cirurgia. Então, realmente, se todo mundo cumprisse seu dever, o mundo seria maravilhoso. Mas, na verdade, não cumpre. Então, essa foi uma das frustrações que eu tive. Mas eu também tive coisas boas. Eu consegui alargar um pouquinho a Carlos Gomes, eu consegui duplicar e asfaltar a Baltazar de Oliveira Garcia em toda a extensão, eu consegui duplicar e asfaltar toda a Sertório, liguei com a Baltazar de Oliveira Garcia, e mesmo tendo poucos recursos, ainda fiz algumas coisas muito boas. Inclusive, no estatuto, no plano de cargos da prefeitura foi feito... Plano de carreira foi feito um novo plano de carreiras, e os funcionários, junto com os secretários, e cada semana discutindo com a Câmara de Vereadores, nós aprovamos o novo Estatuto dos Funcionários. Eu acho que foi a primeira vez no Brasil que alguém propôs e aprovou 120 dias de licença maternidade e 7 dias de licença paternidade para que as pessoas pudessem cuidar das crianças, as mães e os pais. E também os pais adotivos teriam um tempo de licença para fazer a adoção dos seus filhos. Então, realmente, há algumas coisas muito boas que eu entendo que fiz. Não tem, assim, nenhuma frustração maior também, porque não consegui fazer a alteração que eu queria fazer na área central, e agora já está feita, já está o Largo Glênio Pérez, só não fizeram o garagem subterrâneo. Eu queria alargar a Voluntária da Pátria, só consegui fazer parte, que é chamada a Quadra 1, que foi da Marechal Floriano até Pinto Bandeira. Aí foi alargado, foi terminado, retirado os ônibus que ali transitavam, terminou, não tem mais trânsito, os passeios foram alargados. Então, algumas coisas eu consegui fazer sem dúvida nenhuma. Bem, eu sempre disse que política é a realização do bem comum. E simplifica, meu filho, simplifica. Então, algumas coisas eu fiz, por exemplo, eu fiz o atual Código de Posturas do município, era de 1953, em 74, eu vi o prefeito Telmo Thomson Flores assinar a nova lei complementar número 12, que é o Código de Postura de hoje, que está sendo modificado, estão tentando modificar, já que tem muitas modificações, e é claro que ele tem que ser atualizado. E como eu era muito disciplinado e muito ligado a Thomson Flores, antes de
aprovar o projeto, antes de propor o projeto, encaminhei a prefeitura para que fizesse alguma anotação e veio da prefeitura e o projeto foi aprovado por unanimidade. Eu sempre disse também que legislador não precisa se preocupar em fazer leis, ele precisa fiscalizar a execução da legislação existente. Ele precisa cuidar do orçamento, da execução orçamentária, da proposta de lei e diretrizes orçamentárias e depois da proposta orçamentária e acompanhar. E isso eu fiz com muito cuidado, acompanhei sempre, incomodei muitos prefeitos com o meu trabalho, porque eu cobrava religiosamente aquilo que estava acontecendo. Então eu acho que tem gente, eu ouço noticiário agora, propaganda eleitoral gratuita aí, eu fiz 300 projetos de lei, disse, bom, isso não deve ser bom, sabe? Porque você está preocupado em assinar um nome numa lei e esqueceu de fiscalizar. Nós temos muitas leis nesse país. Tudo que precisa ser feito já tem lei. Só não tem quem fiscalize. Então, eu fico pensando assim, podia ser melhor. Não? Agora, a Câmara me decepcionou quando negou a autorização ao prefeito Elmo Thompson Flores para fazer a elevada sobre a Mauá. O prefeito Elmo Thompson Flores, como diretor do DNOS, fez o muro da Mauá. Mas quando ele fez o muro, sabendo do plano diretor que previa a elevada sobre a Mauá, ele fez as fundações para a elevada. E quando ele propôs, não deixaram... Não diria que a Câmara rejeitou, porque não rejeitou, mas não aprovou. E como concorrência pública tem um prazo de validade, de repente os preços mudam e o vencedor não faz. Como ele mandou a elevada com o nome Marechal Arthur da Costa e Silva, havia dois partidos, MDB e Arena. O MDB não quis aprovar e a Arena não podia fazer nada. Mas o MDB poderia trocar o nome de Castelo Branco, porque era permissível, e é permissível até hoje, trocar o nome proposto. Poderia ter feito, não fez. Apenas não aprovou, nem rejeitou. Venceu o prazo, voltou para a prefeitura e hoje nós não temos mais condições de fazer elevada sobre a Mauá. E outra foi quando nós pedimos, aí já no governo Vilela, nós pedimos para fazer o problema de viário, de sinalização viária de Porto Alegre, com 100 milhões de cruzeiros dados pelo governo federal. Alguns, evidentemente, terminou sendo aprovado o parecer do relator, diz que nós poderíamos usar a televisão usada no sistema rodoviário, no sistema viário da cidade, poderíamos usar para entrar vigiar os pedestres. Olha, uma brincadeira, mas essa aconteceu e o projeto não foi aprovado, foi rejeitado. Então, realmente, essas coisas me entristecem. Mas podia dizer que o Araújo Viana também foi outro problema que nós tivemos com a Câmara. Nós conseguimos com o governo federal 6 milhões de cruzeiros e o projeto custaria 17. A Câmara não aprovou, não nos autorizou a fazer, nós não perdemos 6 milhões e não fizemos a reforma que daria outra vida para o Araújo Viana. Eu quero agradecer aqui, Dib, nosso amigo Dib, quero agradecer ao Davi por nos acompanhar nessa visita aqui, onde tu abrisse as portas da tua residência, nos recebesse. Quero agradecer por ter recebido a nós, ao Roberto Aguiar, né, ao programa.net, e quero deixar que tu encerre o programa, diga o que tu acha importante, e lembrando uma coisa, o Dib foi o único vereador que eu conheci que não fazia campanha. As pessoas votavam no Dib. E isso é um fato histórico em Porto Alegre. Ele não fazia campanha política. É um negócio muito interessante, que ele se elegeu alguns mandatos assim,
Dib, o que tu tem para nos falar no encerramento do nosso programa? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de vocês também na minha casa e quero dizer que as portas estão sempre abertas para os amigos. Eu, como sempre disse, simplifica, meu filho simplifica, e eu procurei simplificar. Eu, na realidade, fazia cartas, na época da eleição, para pessoas relacionadas por alguma coisa comigo. Nem todas as pessoas que visitaram meu gabinete na prefeitura ou na Câmara receberam cartas minhas. Mas para essas pessoas eu mandava todos os anos uma explicação do que havia ocorrido do ano anterior e o que eu achava que poderia ocorrer no ano em curso. Todos os anos eu fazia isso. Então, realmente, depois de 1982, quando eu fiz uma votação de 12.400 votos, fui o mais votado do meu partido. A partir daí, até 2008, que foi a minha última eleição, eu sempre fui o mais votado do meu partido. Mas eu fiz atender as pessoas, responder e dizer sim ou não com a mesma tranquilidade, mas conseguindo explicar o não, que algumas vezes as pessoas não gostam de ouvir. Mas muitas vezes, ouvindo a explicação que eu dei, poxa, o senhor me resolveu o meu problema. Eu não vou mais me incomodar procurando o que os outros me prometeram e não fazem. O senhor disse que não dá para fazer. Agradecer. Então, essa foi a minha vida toda. Uma virtude, se é que eu tive, foi ser simples. A minha vida toda foi traçada dentro da simplicidade. E por isso, eu quero mais uma vez agradecer a participação aqui nesse programa e dizer ao povo de Porto Alegre saúde e paz. Obrigado, Dib. Esse é o Ponto.net.